Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vamos aguardar mais um minutinho ou dois. Ana Júlia falou que não ia poder participar porque está resolvendo um problema no banco. Aí, vamos ver se Maria José aparece. Ok. Bom dia, pessoal. Desculpe não ter falado antes, é que eu estava resolvendo aqui uns negócios de aula aqui. Ave Maria, comecei esse negócio de aula, agora é peia, viu? Tá sentindo um pouco o drama, né? É porque, tipo assim, a minha preparação que eu fiz durante a graduação todinha até agora, né, que é a metade da graduação, foi apenas para a área acadêmica. Daí agora tá vindo essas disciplinas de estágio, monitorias e tal, aí tá sendo bem corrido, sabe? Uhum. A vida da gente é assim. Sempre que a gente passa pela formação, parece que são dois cursos, né, Ítalo? A gente vai pela parte teórica, de pesquisa, né? A gente vai estudando, aprendendo, tentando pesquisar, e depois, de repente, o pessoal lembra assim, eita, mas lembra que tem a prática. Aí a gente começa a ter que lidar também. Pelo menos comigo foi assim, não sei se com o Ítalo era desse jeito, mas aconteceu com a gente desse jeito também. O pessoal é como se o curso fosse um bacharelado que lembra que a licenciatura no finalzinho, assim, já. Olá, Professor. bom Bom dia. dia. Bom dia, Maria José. Bom dia. Bom dia, Maria José. Bem, estamos todos agora, né? Porque a Ana Júlia não vai poder participar hoje. Tá resolvendo um problema no banco, ela me falou. Eu estava procurando o link aqui no grupo, por isso que eu não tinha Eu havia olhado. colocado, sim, eu havia colocado no Google Sala de Aula, sabe? Aí eu esqueci de mandar no grupo. Renato mandou uma mensagem, foi quando eu vi, eu enviei. Eu também estou respondendo aqui a uns Eu olho mais, questionários, eu sim, olho mais esse daqui. do WhatsApp, né? É, Estava respondendo uns questionários aqui do programa Residência Pedagógica que chegou para a gente responder, sabe? Que é atrelado à CAPES, mas o sistema muito ruim da CAPES, sabe? Mas aí deu certo aqui fazer esse preenchimento. Tem que ficar atualizando a página, mexendo. Mas, enfim, com relação às inscrições, né? Eu acho que, de repente, se Rodrigo pudesse passar um retorno aí do quantitativo, como é que tá. Eu estou sentindo que, ao que parece, até o momento foram poucos inscritos, né? A gente teve. Eu coloquei o formulário no grupo, mas aí eu fiquei sem saber se vocês teriam acesso, né? Eu acho que vocês, como professores, talvez quando vocês clicarem nele, dá para talvez ver a Você parte de edição mandou? também. Eu Só coloquei quem consegue, lá no grupo, coloquei hoje. só quem consegue Aí ver a quantidade, Rodrigo, é verifique PQ. se vocês conseguem ver. Porque eu sei que os alunos, né, quem está lá como aluno, não vai, né? Eu acho que não vai conseguir, só vai conseguir responder, no caso. Deixa eu ver Mas, Rodrigo, se eu consigo aqui, estou olhando. vamos mas a gente que está como professor talvez dê para editar. No caso, foram 4. A gente tem 4 inscrições até o momento. Certo. oi, Ítalo, e Estou vocês. conseguindo visualizar. Você visualiza as respostas também? Sim, quando Pronto, Fred. pronto. Eu nem olhei. Maria José, você ia dizer alguma coisa que eu estava falando na hora? Não, eu ia dizer que Lucas, aquele menino que é deficiente, tem deficiência cognitiva, ele é seu aluno? É, Ah, então, eu encontrei com ele, porque ele mora aqui, ele é meu vizinho, ele me chama até de vizinha. sim. E ele descobriu que
porque eu ensinava no IF, ele não sabia. Aí, de vez em quando ele vem aqui trocar plantas, sabe? Aí hoje ele disse assim: Ah, professora, vi você no YouTube e no projeto de Ítalo. Eu queria tanto me inscrever, mas eu tenho tanta coisa, talvez eu não dê conta. Será que mais na frente tem? Eu digo, se você vê que não dá conta, já porque ele já tem problemas cognitivos, eu acho que se ele pegar muita coisa, fica difícil para ele. Pode Mas ser. ele disse assim, eu queria tanto participar, mas eu acho que eu não dou conta, não. Aí eu disse a ele que mais na frente sempre tinha esses cursos, né? E me disseram que é bom para o currículo. Aí eu disse a ele que mais na frente sempre o IF oferece, porque eu tenho medo exatamente que ele se sobrecarregue e não dê conta, tá? E tem aquelas atividades, né, que a gente vai propor para eles fazerem. Bom, temos 2 dias ainda, né, hoje e amanhã. E aí, hoje, uma coisa que eu estava pensando era que estratégia nós poderíamos adotar para ver se atrai mais inscritos, né? Eu acredito que por conta da escrita, né, da carta, o pessoal vai entregar de hoje para amanhã, né? Pelo menos a experiência que a gente tem com os alunos é sempre essa, de que sempre que tem um trabalho mais elaborado assim, o pessoal só entrega já no finalzinho, né? Se por acaso não preencher as vagas, eu acho que a solução seria abrir Adiar. pelas primeiras inscrições, eu não sei, mas já que alguns já postaram, né? Não entendi essa parte de abrir pelas primeiras inscrições. Você diz os primeiros 20? Sim, os primeiros 20, mas como a gente já fez a chamada, né? Uma coisa também que eu pensei, e estava até pensando durante a semana, né? E depois, quando eu obtive esse retorno desse pequeno percentual de inscritos, poderia ser a gente até prorrogar essa data, e nós abriríamos também para as turmas do terceiro e quarto ano. Não sei, Pode ser. né? E aí Se quiser poderia. uma. Eles tiveram, né, essa oportunidade nessa primeira semana de se inscreverem, de ocuparem essas vagas, né? E tudo mais. Se não, Eu acredito que abrir para as turmas do terceiro e quarto seja melhor do que abrir as inscrições sem a produção, né? eu acho. Porque eu percebo assim que mesmo eles vão ganhar conhecimento, né, com a atividade. Renato levantou a mão. Deixa eu só concluir aqui, Renato. Eles vão ganhar conhecimento com essas atividades, né? Além disso, vão ter a certificação. Eu acho. Sim, Renato, pode falar. Professor, quando a gente fez as divulgações nas aulas do que a gente estava aplicando no projeto integrador, eu não sei se o senhor percebeu, mas os alunos daquelas turmas, acho que era o primeiro ano, não é isso? Isso. Eles ficaram receiosos devido à questão da maneira de como é que se diz? Para ele poder se inscrever no projeto, dele submeter a inscrição dele no projeto, que era, no caso, o texto, não é a carta. Eles ficaram meio receosos, dizendo, eu não sei escrever carta, como é que faz uma carta? Eles ficaram meio que com isso, não foi? Eu não sei se você percebeu. Normalmente, falaram muito disso. Alguns demonstraram essa questão pelo fato até de nunca ter se familiarizado com o gênero, né? Foi por isso que a gente pensou em colocar aquela dica, né? Colocar o vídeo, né? Tem a videoaula, né? Explicando o gênero, e tem uma descriçãozinha rápida lá também no próprio comando da questão, né? Tem também essa. Eu acho que se na hora da divulgação eles comentarem algo nesse sentido, aí pode ser dito isso, né? Não, mas lá tem uma orientação também de como é que vocês vão fazer. Também não é coisa
totalmente, muito distante, muito difícil de produzir, né? Porque é um texto, assim, vamos dizer assim, direcionado, né? Em que eles vão falar, eles podem colocar na primeira pessoa, eles podem, né? Eles podem se colocar, mas eles vão comentar um pouco, ter uma opinião, né? E tentar defender a ideia, porque que aquela relação entre as disciplinas pode acontecer. Não é uma coisa muito difícil, é mais difícil, por exemplo, fazer a dissertação lá do Enem, e geralmente eles estão sempre praticando. E eu acho mais difícil aquele texto que eles fazem no processo seletivo para entrada no IF, né? Sim, Que é um Sim, artigo sim. de opinião. É bem mais difícil do que a carta. E a É, carta pode ser simples, né? Pode ser bem e a, espontânea. e a proposta está bem tranquila, né? Também que é a demonstração dos seus interesses através dessa relação, né, das duas disciplinas. Isso aí, é verdade. Eu percebo que que muitos gostaram, mas talvez esse medo que Lucas falou, né, seja o de alguns. Aquela aluna também, Renato, que acho que falou muito ontem na aplicação do projeto integrador, a Alessandra falou comigo ontem, e ela sofre um problema de ansiedade grande, essa jovem. Ela também estava com muita dúvida se faria ou não a inscrição. Eu acho que a gente tem que estimular o pessoal a participar disso. Tentem, né? Tentem também, porque daqui por diante, né? Todo tipo de seleção que eles forem tentar fazer, ou quando terminarem o curso, ou durante todo o processo aí de estada no IF, né? Vai ter alguma coisa para eles produzirem também, né? Não existe nenhuma inscrição em nenhum projeto que vai ser assim, só de colocar, né? Não sei. Estou falando agora, eu estou pensando, talvez tenha, né? Mas assim, é uma forma deles irem se adequando também a esses gêneros desse universo mais acadêmico, né? Que é uma coisa que foi uma experiência interessante essa dessa semana passada, né? Que a gente teve que montar. Veja a quantidade de gêneros que a gente tem que produzir, né? A gente teve que fazer a chamada, né? Ele tem um formato diferente, aí tem que fazer uma notícia, depois, né? A gente pensa numa possibilidade de colocar nas redes sociais de um outro jeito, né? Assim, a gente, enquanto professor, a gente, quando vai participando desses projetos, a gente já vai tendo acesso a um pool de gêneros, de diferentes formatos que a gente tem que ir adaptando, né? Então, eu acho que é por isso que os alunos que participam, às vezes, desses projetos acabam tendo um desempenho melhor, né? Porque eles meio que eles são obrigados a diversificarem mais, né? As produções que eles têm. Então, eu acho que na hora da divulgação, se puder conversar sobre isso também, eu acho que é importante, né? Quando se divulga no momento do encontro síncrono, eu acredito que pode ser que tenha um retorno melhor, Uhum. mas que realmente essas tarefas que ele já tem para fazer, né, semanalmente, acaba deixando eles cansados, né, eu acho. É verdade, isso é verdade. Mas aí, no caso, então a gente fica. Tem a questão de prorrogar, né? Provavelmente. É, Mas como é que a gente vai fazer isso? Porque hoje é a reunião, a gente só teria reunião semana que vem e a inscrição tá até sexta-feira, né? isso, até sexta-feira. A gente falaria com socorro só para ajustar essas datas lá no. E qual seria o limite, mais ou menos, que a gente pode pensar de prorrogação? Tipo, Mais sim, uma de semana? prazo. Poderíamos deixar até dia 22, né? Porque aí na quinta-feira a gente já se reunia, veria os selecionados, né? Sim, entendi. Até o 22 é a próxima reunião. A Ah, gente, é. a Então, gente 22, poderia prorrogar até o dia 21, né? ou até o dia 22 mesmo, porque a gente já teria um resultado também, né? Pode Talvez, ser. Porque talvez assim, até o dia, pode falar. talvez até o dia 22, até as 9 horas da manhã. 9. Eu acho que até 10 dava certo, porque nossa reunião é 10h30, né? Uhum, pronto, É. tá certo. Acho que até 10 22 dá. às 10. Ó, Ok. Renato. E porque a gente
vai ter um retorno. Se a gente tiver os 20, daqui para lá, basicamente já é o acertado, né? Não vai precisar nem quase corrigir os textos, né? Isso. Mas se a gente... Mas a gente não diz isso, né? A gente não chega a expor essas coisas, né? A gente diz que foram as pessoas selecionadas. São informações nossas, né? Seleciona, Mas aí se a gente vê que tá menor, né? Mas aí dá para executar também com menos de 20, né? Se a gente conseguir 15, dá para executar até com esses 4, né? Foram os que procuraram, né? Sim, sim. Mas a gente vamos tentar ver se aumenta esse quantitativo. E a gente tem... Talvez eles procurassem mais. Eu não sei se eu fui muito, digamos, Alice, sonhei demais aí. Eu acho que o ideal... A gente colocou 20, né? Porque aí aproveitaria mais. Mas se tiver 15, por exemplo, é o ideal. É até mais fácil de se trabalhar. Eu me lembro que você até comentou, né? Que se fosse 15 ia ser melhor, mas a gente pensou pela quantidade de turmas e pelo número de alunos, né? Que eles procurariam mais. E os que desistem, tem essas coisas, né? Ainda tem essa parte também, né? E ainda pode acontecer de aqueles que estão participando gostarem, começar a falar com o pessoal e naquela primeira semana de ajuste ali chegar alguém, né? Também dizer assim, mostrar interesse. Vai ter passado a inscrição, mas qualquer coisa a gente pode conversar com os que já entraram, né? Enfim, tá bom. Mas eu acho que assim, é o primeiro momento, é a primeira experiência. Se tiver menos, executa com os que tem e vai ganhando experiência também para a próxima vez. Né? Renato, você queria falar? Eu vi que você tinha levantado a mão. Não, eu só ia falar mesmo o que já foi dito. Eu ia propor para ser na quinta também, até 10. Sim, até 10, certo. Pronto. Então a gente fica com essa prorrogação. Eu já falo com o Socorro hoje para ajustar lá na notícia. E eu acho que tinha ficado também para a gente ver hoje a questão que as oficinas que a gente vai selecionar, né? Dentre aquelas 16, quais seriam as 8 que nós iríamos executar. Daríamos já para a gente dar uma olhada nisso agora, ou se deixaria para a próxima semana, mas aí meu medo é de ficar para a próxima de ter muita coisa, né, acumulada. No caso, está previsto para iniciar em agosto mesmo, né? Junto com o segundo módulo, né? A previsão seria o primeiro encontro no dia 5. Aí a gente também tinha que ver se ia ser nessa quinta-feira, não é? À noite, que foi uma coisa já mais ou menos conversada na reunião passada. E Maria José falou que podia na quinta-noite, eu também na quinta-noite posso. Só depois das 19, né? Porque, né, Rodrigo, a reunião daquele projeto de extensão está sendo na quinta, não é, Rodrigo? Aquele que a gente está participando de João. Sim. Mas... às 6 às 7, não é isso? Das 6 às 7. Na quinta-feira também. Então a gente poderia deixar de 7h30, não é? Pode ser, Ok. É um dia cheio a quinta. Mas na quinta eu não tenho aula, eu tenho só reuniões. Nos outros dias eu tenho. Segunda a quarta eu tenho aula, mas na quinta não. Vai dar certo. E quando tiver desse modelo, né? Quando chegar aquele modelo, esse modelo novo que vem aí, misto, sei lá, misto provisório, que a gente está meio receoso, mas... Eu vi que foi muito discutido, né, na reunião pedagógica ontem. É verdade, a gente está... Mas eu acredito que vai dar certo. Eu estou entrando aqui, certo. Perder qualidade. Não perder a qualidade, porque o ensino remoto está caminhando bem, né? Assim, claro. Não é como presencial. Mas está andando, né? Eu acho que é complicado, né? Os cenários são todos muito complexos, difíceis de lidar e
O trabalho deve aumentar muito mesmo para a gente. E cenários novos. Eu acho eu que... estava pensando... Sim, vocês já concluíram? Não, pode falar. A tela está aparecendo aí para vocês? Sim. Ah, sim. Pronto, que eu estou com aquele arquivo que tem todas as oficinas propostas, né? Tem o primeiro e o segundo ciclo aqui, ó. O primeiro ciclo... Cada ciclo são justamente 8 oficinas propostas, não é? Cada um desses ciclos. Quando eu estava olhando, né, que eu dei aquela olhada naquela época para ver onde é que podia encaixar, eu senti falta de algumas coisas, assim, dos trechos, por exemplo, né? Que vocês diziam que iam abordar com os alunos os trechinhos do livro e tal. Aí eu ficava... Porque às vezes não dá para mim, né? Que cheguei e não participei de tudo, né? Às vezes eu ficava sem saber qual era o ponto, né? Assim, tipo, nessa aula, qual é o aspecto físico que vai ser relacionado com a obra, né? Porque não tinha um trechinho para apresentar. Eu sei que na cabeça de vocês está tudo claro, né? Mas para mim que estou vendo de fora, né? Às vezes eu ficava sem saber. Assuntos da física que vão ser abordados, né? Naquele determinado trecho ou capítulo. Esse primeiro aqui, que é o da Hora da Estrela, a gente ainda falta definir os trechos, mas eu já tenho esses trechos em mente. Por exemplo, a gente discutir e trabalhar nesse primeiro momento, que é aquela parte inicial do livro, que o Rodrigo SM, né, se questiona muito sobre essa questão da origem do universo, né, e tal. E aí começa essa discussão que ele aborda, né? E o final também eu gosto muito, que tem muita física moderna envolvida na discussão. Mas aí eu tenho que ainda pegar esses trechos bem direitinho e estudá-los para pegar a parte física mesmo, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente vai lendo, ó, tá vendo? Ó, tem a parte física, né? Parte de os trechos e os vídeos. Aí tem esse vídeo de criação do universo, né? Esse vídeo aqui é um vídeo que Renato fez do canal dele, e eu achei que está bem contextualizado com a proposta do livro, sabe? Pronto. Eu, quando eu estava lendo, só senti falta de saber qual era o trecho que ia dialogar com ele, entendeu? Sim, é justamente o início do livro, né? Quando ele começa. Tudo no mundo começou com sim, uma entendi. molécula, disse sim a outra molécula. Perfeito. E nasceu a vida. E aí vai, sabe? Nessa discussão. E tem várias partes do livro que dá para a gente pegar e trabalhar isso. E o contexto do vídeo que Renato fez, né, no canal dele, envolve muito essa questão também, essa discussão da criação. Não tá o link aqui do vídeo, mas aí se Renato tiver o link, eu já posso até adicionar ele por aqui em algum local, porque como tá na tabela, sabe? Aí, não sei se tá muito organizado também esse formato da tabela. Depois a gente pode pensar em um arquivo para cada oficina, sabe? Sim. Podia ser como um plano, né? De aula, assim. Seria um plano semanal para cada oficina a gente fazer, né? Aqui está mais uma espécie de roteiro da parte metodológica, né? De como a gente caminhar. É porque esse aqui é um plano mais geral, a gente precisa fazer o plano de aula mesmo. Isso, o plano de aula. Aqui é como se fosse o planejamento, né, geral da oficina. E fica meio que superficial. Aí no plano é que esses detalhes vão estar mais especificados. Por exemplo, aqui nessa segunda oficina, que é o Alice no País de Quanto, a gente já determinou que seria o primeiro capítulo, né, desse livro. E aí nesse primeiro capítulo envolve também bastante física moderna, né, que é Alice no País de Quanto. Talvez, eu não sei, talvez a gente possa constar aí mesmo a sequência, né? A sequência didática, fazer. Então, uma sequência, mas uma sequência bem geral ainda. A sequência pormenorizada mesmo, eu acho que cada grupo, né, vai fazer a sua. Aí a segunda oficina foi essa de Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato, né? Que é o livro Viagem ao Céu. Pronto, essa é uma questão também. Aí, no caso, assim, a gente teve três tempos aí.
Aí cada tempo foi com um texto diferente, né? Isso, cada oficina tá surgindo um livro novo, né? Um livro diferente. Aí essa questão da leitura porque está intercalado, né? Por exemplo, tem esses 3 momentos, esses 3 textos. Mas aí quando você vai para outra oficina lá na frente, aí retoma, né? Esses textos, não é assim? Pelo que eu lembro da leitura, era mais ou menos desse jeito. Mas assim, o tempo de leitura para os alunos de uma oficina. Porque essas oficinas é semanais, não é semanal? Então no primeiro você vai ter a Hora da Estrela. No caso, eles vão ler, sei lá, o primeiro capítulo. E aí vai ter essa oficina. E aí na segunda semana eles já vão ler outro capítulo. Esses trechos que a gente escolher serão lidos no momento, né, do encontro junto com eles, e a partir da leitura a gente fazer a reflexão. Isso, faz a reflexão em cima da concepção física do que está abordado ali. Porém, se ele tiver o interesse de explorar mais a obra, aí ele pode fazer a leitura completa, porque inclusive a gente tem todas essas obras em PDF, sabe? Sim, entendi. Vão ser capítulos, no caso, né? Então, na oficina vai ter o momento da leitura e depois a discussão, né? Isso mesmo, justamente. Tá, entendi. Eu tava sem entender isso. Eu falei, rapaz, é muita coisa para ler de uma semana para outra, né? Mas aí, agora não, você ele não necessariamente ele vai ter que ler a obra toda para participar da oficina, né? Que a gente já vai trazer aquela proposta em cima do trecho ou do capítulo da referente obra, sabe? Da referida obra. Entendi. Não, perfeito. Agora ficou mais claro para mim. Mas está vendo ó, que, no caso, eu tô de fora, né? Praticamente. Então isso funciona. Porque eu olhando, aí eu entendia que tinha uma reflexão ali, que ia fazer e tal, mas eu não sabia como, né? Porque, justamente como Maria falou, ainda vocês montaram o plano, como vocês construíram juntos, vocês sabem tudo que está acontecendo, mas para mim, que estou chegando e vendo o documento já pronto, aí fica essa dúvida às vezes, mas deu para entender. Então, o ideal seria a gente ter, realmente fazer uma sequência didática, até porque eu acho que a ideia de Ítalo também, nas reuniões que eu vi, das gravações, você falava, pelo menos naquelas 2 primeiras, você fala da questão da possibilidade de publicar, né, de produzir. E aí, até isso pode ser feito também, né, a sequência didática que foi montada, para, se quiser publicar para uma questão assim, né, um relatório, né, uma coisa assim. Porque, por exemplo, a gente pegou aquele trecho da obra de Clarice, né, da Hora da Estrela. Então, dentro dessa produção que a gente pensa, né, deixa eu só fechar aqui minha janela que tá chovendo. Uhum. Pronto. Então, que eu pensei, né? Até por alguns artigos que eu havia estudado com essa temática, né? Dessa relação das duas disciplinas. E geralmente se pega-se realmente trechos ou capítulos, e aí, em cima desse material, vai sendo feita a discussão, né? E a abordagem mesmo física. E dentro dessa obra que eu penso, né, nesse livro, seria justamente com essa sequência desse trabalho, entendeu? A gente referenciava o trecho selecionado da obra e como foi feito, né, esse encaminhamento da discussão, e faria a própria discussão também na sequência, sabe? Não deu para entender. Aí, no caso, por exemplo, a Hora da Estrela, vamos pegar aqui o primeiro ponto, né? A Hora da Estrela, vocês vão pegar esses trechos nessa primeira aula. Mas lá na frente, depois pode ser retomado, no caso. Porque, veja, aqui tem 5 obras, né? Pronto, a gente pegava, não é, esses primeiros, nessa primeira oficina, sobre a Hora da Estrela. Certo. A Hora da Estrela vai aparecer novamente no 5º encontro, que é quando começa o 2º ciclo, aqui. Uhum. Aí seria outro capítulo já. Seria outras partes, né? Porque eu acho que a Hora da Estrela não é dividida em capítulos, não. Aí teria que pegar verdade, partes. eu não me lembro. Mas eu não me lembro mais se é por capítulo. Faz tempo que eu li. Não. Mas beleza. Tem umas partes assim, mas não são capítulos mesmo, não. Tem um texto contínuo.
Isso, é um texto contínuo. Já o de Alice, o de Viagem ao Céu, é por capítulo, aí ficou até melhor. Fica uma unidade assim maior, É, né? isso. Vocês já ouviram falar? Porque talvez não Ítalo, porque é de física, né? Tem um autor, Hildo Cosson, já ouviu falar, Maria? Não, não. Ele propõe para estudar literatura, tem um livrinho dele chama Letramento Literário, né? E aí ele propõe uma sequência, né, de abordagem do texto literário, assim. Ele faz uma reflexão interessante que eu acho que até se a gente for fazer depois, escrever alguma coisa, eu acho que para publicação, alguma coisa, ele pode fundamentar, ajudar a gente a fundamentar. Que é o seguinte, ele faz uma reflexão sobre essa questão do letramento literário, né, que quando vai para a escola, ele acaba que por mais que a gente às vezes critique o fato de a literatura se transformar em algo que vai se transformar em algo pedagógico, né? Você, vamos dizer assim, sabe aquela discussão de você dizer que o texto literário vira pretexto para outras coisas, né? Mas o fato é que ele justifica isso, né? A importância de que na escola, de fato, todos os elementos que entram para dentro da escola, eles viram pretexto, né? Para trabalho de outras coisas. E, por exemplo, a física vai acabar sendo isso, né? O texto vai virar pretexto para trabalhar física, né? Vai virar pretexto para você fazer uma reflexão, para produzir um texto, um dissertativo, sei lá, alguma outra coisa assim. Mas isso tem que ser feito de maneira fundamentada. Essa, eu acho que é a reflexão que ele faz que é importante. Veja, não é desvirtuar o texto necessariamente, mas a partir do momento que ele entra na escola, ele vai virar um objeto pedagógico, e aí tem que ter um foco, uma metodologia, um passo a passo. E ele propõe, na verdade, ele dá uma proposta de abordagem do texto literário seguindo uma sequência. Tem a sequência expandida, que é bem mais demorada e tal, mas também tem uma que ele chama de sequência básica, que aí tem passos, assim, possíveis, né? A apresentação, a questão, o momento da leitura, de fato, né? O momento, enfim, existe uma sequência, né? Não vou me estender tanto, mas existe uma sequência de abordagem desse texto, né? Que pode ser a leitura de um trecho, pode ser a leitura integral, né? E etc. Para poder seguir. Eu acho que, não sei se vocês chegaram a discutir isso, mas isso podia ajudar também a organizar essa sequência da gente. Quem o autor? Hildo Cosson. Aqui, sim. Eu sigo muito, só um pouquinho. Certo. Eu sigo muito aquelas sequências didáticas de Chenil e Dawes, né, sobre os gêneros textuais, que eu trabalho mais com gêneros textuais, né, que ele traz umas etapas, né, umas etapas de como trabalhar com o texto, e também trabalhar além do texto, né? É parecido, só que lá o foco do Dawes e do Schnovely lá é a produção, né? É você ter acesso a um exemplo, né, do gênero, depois você se aprofundar na reflexão linguística dele, e depois você tentar produzir, né? Aliás, até produzir às vezes inicialmente, e depois aprofundar para fazer. Só que aqui no caso, a ideia não é produzir um gênero, mas seria fazer a leitura, né? A interpretação. Então tem uma sequência também motivada que fizesse com que a gente tivesse até esse olhar prévio para o que a gente vai buscar dentro do texto, para depois, talvez até produzir um gênero, né? Fazer uma resenha, produzir um podcast, como vocês até apresentaram aí. Eu acho que vai ajudar mesmo isso aí, então. Pronto. Eu tinha até pensado em fazer isso, era para eu ter feito naquela primeira reunião da gente, ter mostrado isso para vocês, porque a gente lembra que eu até pedi para você dar uma olhada, né? Foi. Eu tinha selecionado já até, mas acabei que não naquele dia a gente foi falar aquelas questões mais burocráticas, né? Mas a gente pode agregar a sequência didática quando formos colocar minuciosamente mesmo, né? Isso. Pronto, já tive uma ideia aqui. Você falou, tive uma ideia. Longe de mim, assim, eu sei que tá tudo montado, por isso que eu fiquei muito receoso, assim, de falar qualquer coisa, porque você já tem todo um trabalho já, né, organizado também, né? Então, assim, eu tava chegando, então eu fico todo por fora, assim, de chegar e dizer, vamos fazer assim. Mas é bom ir melhorando, porque não tá acabado, né? Pronto. Mas assim, o que eu posso fazer? Eu fiquei pensando agora. Eu tenho um modelo,
pronto, a minha aula do IF, né, quando eu fiz o concurso, a minha aula do IF foi fazendo isso. Eu fiz essa exposição lá, né? Eu fiz uma oficina de leitura para o pessoal, porque a minha temática era essa, era relacionar literatura com língua, né? Língua e literatura, linguística e literatura tinha que ser trabalhado lá no ponto do concurso. Então, eu acabei fazendo exatamente isso. Eu peguei a sequência do Cosson para leitura de um continho curto do Moacir Scliar, que é Lavínia, e dentro dele eu fiz uma reflexão possível lá de abordagem de elementos que ajudavam na interpretação e que levavam a uma reflexão que podia depois ser traduzida numa produção. Então, eu tenho uma sequência que eu montei justamente para essa aula, né? É uma oficina, é uma aula só, né? Sim. Eu até apliquei com os alunos, depois assim que eu cheguei no IF, minha primeira aula com os meninos foi exatamente essa. Mas aí tem todos os pontos da sequência. Se vocês quiserem, eu posso apresentar, talvez no nosso próximo encontro, não sei, ou em outro momento, não sei. Eu posso mandar o plano. Para a gente analisar, né? Isso, porque aí a gente pode conversar. Porque aí o plano já pode apresentar, né? Na próxima semana, a gente deixa um espaço, né, na reunião, tempozinho para você mostrar. Eu acho interessante, né, que aí você já tem essa experiência dessa sequência. Foi para 1 hora de aula ou uma aula de 45 minutos? Porque, assim, como é oficina, na verdade, ela pode durar o tempo que você conseguir o debate, né? Mas lá para o concurso eu fiz em 45 minutos, né? Mas quando eu dei aula para os meninos, eu levei as duas aulas fácil, assim, também por conta da participação, eram muitos alunos, né? Porque no caso da banca, eles não participam, né? Eles vão ouvindo ali, mas não respondem, não dizem nada. Então, de certa forma, eu já ia cumprindo as etapas, né? Por mais que eu tenha feito assim, ele não tinha respondido. Então, tinha uma atividade, por exemplo, que fazia ele olhar por o papelzinho, eu fiz um furinho, ele tinha que olhar por dentro do furinho para ver a imagem que estava por trás, não sei o que da folha. Eles tiveram que fazer, eles foram obrigados, mas eles não respondiam para mim, né? Certo. Então, foi mais rápido. Eu estou mostrando aqui a obra de Monteiro, ó. Veja que os capítulos, eles não são longos, olha. Esse aqui que é o primeiro lá proposto, que é Viagem ao Céu, ó, é quase 2 páginas, se a gente somar, é um pouquinho maior, deu 3 páginas, eu acho, 3 páginas e mais um pouquinho, quer dizer, dá para a gente ler na integralidade, né, na oficina, né, em uma oficina, e os trechos que eu pensei para a Hora da Estrela, seria algo dessa natureza, assim, trechos que não ultrapassassem, assim, no máximo 3 páginas, sabe? Sim, entendi. Até para não se tornar muito cansativa a leitura. Mas essa é a questão, Ítalo. Por exemplo, a gente tem a limitação do tempo, né? Então, aqui a gente tem a leitura. A leitura já vai demandar um tempo, né? Aí, assim, se a gente já tiver uma estratégia de direcionamento da leitura, então, veja, a gente cria um objetivo já para a leitura do aluno. Porque ler não é só chegar e vamos ler. Aí a gente lê todinho e depois a gente vai debater. Se a gente já fizer, por exemplo, um questionamento, o aluno já vai ler esse texto buscando essa reflexão. E aí, quando for no final, a gente ganha tempo na oficina. Então, essa é a lógica, às vezes, da sequência lá, mesmo que seja básica, que o Cosson apresenta para a gente, é justamente isso. Veja, você direciona, assim, a leitura do aluno, porque você tem um objetivo pedagógico por trás naquele momento ali. Então, tem outras coisas que o texto pode abordar, mas a preocupação é física nesse momento. Então, você vai ter um direcionamento para a reflexão em cima da física. Isso. Né? Então ele vai ler o texto. Tem uma série de coisas que você poderia estudar, como Maria José estava dizendo. Você pode depois transformar isso aqui num texto, e aí é onde a linguagem vai entrar, né? Você pode pedir para ele fazer outros gêneros, até para lidar com a coisa da literatura também. Mas a literatura, meio que assim, ela vai ser suporte para um direcionamento, né? Para você buscar outros, assim, essa reflexão. Então, às vezes, até antes de fazer a leitura, se pudesse ser feita uma atividade, que é justamente o que eu propus lá na aula, né, e com base nele, eu já fazia, vamos dizer assim, uma motivação para a leitura, entendeu? Na sequência, a primeira coisa que o Cosson pede é isso, que motivação você vai dar para a leitura daquele texto. Então, eu fiz uma motivação lá que já fazia com que o aluno, quando ele lesse, ele buscasse aqueles elementos,
para que depois, quando eu retomasse, ele já tivesse essa reflexão montada, entendeu? Então você ganha tempo Quando eu no pensei, né, nessa questão, por exemplo, lá na hora da estrela do trecho, antes da leitura, não é, desses trechos, eu dizia, ó, já vão identificando aí palavras, né, que estejam relacionadas com a física, que vai aparecendo Perfeito. no texto. Por exemplo, força, movimento, sabe? Assim, palavras que estejam dentro da discussão da física, né? Dos conceitos básicos e tal. Era mais ou menos nesse sentido. E a partir desse surgimento dessas palavras, né? Desses trechos, ou até mesmo do próprio contexto da cena, que pode ser uma cena meio que científica, sabe? Eu não sei, dependendo Aqui, por exemplo, Viagem ao Céu, né? Envolve muita astronomia, né? Uhum. Por exemplo, de Monteiro Lobato. E seria nesse sentido que eu estava pensando, né? Diretamente eu acho que estava dentro Dessa proposta. dessa Isso mesmo. lógica Isso mesmo. como é o nome dele, que eu já... Rio do Cosson. Cosson, né? Pronto, eu acho ótimo você trazer, que aí a gente fica até... mais respaldado, né? Mais respaldado e referenciado, né? Isso. Com a sequência já meio que consagrada, né? No meio acadêmico, digamos E assim. a gente fica referendado, né? Tem uma sustentação. Verdade. Pronto. Pois eu vou. acho que vai ser Eu só não tranquilo, apresentei na outra porque sim. eu queria relacionar com a física também. Então, por exemplo, aquele conto que eu tinha dito, né? Ah, tem um continho curto aqui do Ted Chiang e tal. Eu até botei lá. Só que eu não sabia, tipo, como é que eu vou fazer uma motivação física? Aí só precisaria da ajuda, né? Da área específica, né? Mas, assim, eu vou mostrar, eu vou ficar mais à vontade, né? Então, eu mostro como é que eu pensei, e é uma coisa muito prática também, não é nada demais, mas é uma coisa prática. O texto é curto, é meia página impressa só, então dá para a gente fazer a leitura, porque eu acho que o legal da oficina é isso mesmo, como vocês acabaram me esclarecendo agora, né? O aluno vai fazer a leitura no momento também, né? E a partir dali fazer a reflexão. 2 horas, né? A ideia é trabalhar 2 horas, né? Então, perfeito. Dá para a gente fazer muita coisa, né? Então, a leitura, ela, sem sombra de dúvidas, eu visualizava que era uma coisa que não tinha como não acontecer. Né? No momento, né? Entendi. Perfeito. E aí, esses detalhes, né, dessa abordagem, quando a gente montou as oficinas, a gente sempre discutia, mas não pensando nessa lógica, né, didática do Cosson, por exemplo, né? Sim. Falou nela, mas acho que indiretamente a gente acabou discutindo também, sabe? Sim. Se vocês quiserem, eu consigo o livro em PDF. Pronto, manda que O aí eu lançamento literário. Mas assim, é evidente que não dá, né, para você. Até talvez dê, mas não é uma coisa de obrigação, né? Mas eu faço essa exposição durante o momento lá da. Você vai trazer a exposição, né, com a síntese do como é. Né? Eu quero livros. Eu vou botar na sala da gente, né? Aí eu estava, em relação a essa sala, mudando um pouquinho do assunto, né? Que eu pensei essa semana, para a gente, até comentei lá no grupo, de criarmos um canal no YouTube só para essas oficinas, porque aí dentro desse canal eu iria lá adicionar as gravações, entendeu? Dos momentos. E também lá a gente poderia adicionar outros materiais, né? E também um perfil no Instagram, eu pensei. Aí nisso, estava até pensando na ajuda aí dos bolsistas, né? Para criar. A gente criaria um e-mail com o nome do projeto, né? No Gmail mesmo, e com esse e-mail criaria o canal e essa conta no Instagram é uma própria página, porque também tem a página no perfil do Facebook. Dá também, sabe? Eu fico pensando assim, no caso você vai postar as oficinas, né? Aí, no caso de um segundo grupo, mas aí no caso vai ficar privado só para o pessoal que está participando, ou seria aberto? Não, seria aberto, entendeu? Para qualquer pessoa que queira seguir, entendeu? Sim, entendi. O canal, assim como o Instagram, né?
Sei, sei. E aí, no caso, quando fosse uma segunda rodada desse projeto, já seriam outras obras, né? Pô, a gente já pensaria em outras obras. Porque quando a gente fez a discussão, né, nós pensamos nessas, a gente pensou em 4 e depois surgiu ainda essa Pinóquio no País dos Paradoxos. Tem muitas obras, né? Inclusive tem obras assim nessa literatura mundial, né, que inclusive são até mais ricas, digamos assim, do que esta, sabe? Uhum. Mas a gente acabou abordando essas aqui, essas 5, Sim, pegando sim, ela. entendi. Mas em um próximo contexto, né, em uma segunda versão do projeto, a gente pode pegar outras obras, porque a gente já tem as oficinas prontas, não é? Aqui às 16, que se for colocar outras obras, vai meio que modificar, né, um pouco o... Não, eu acho que tem que mudar, porque se ficar publicado, né? Aí, querendo ou não, o pessoal tem acesso, aí até por aquele acesso eles vão querer, eles podem procurar as outras oficinas, e aí, se eles já tiverem visto as gravações, eles vão querer ter uma outra experiência, né? Por isso que tem que ser outras obras a cada vez que mudar, né? Sim, na outra versão. Aí era só nesse sentido. Aí como eu não sabia se você estava prevendo esse outro trabalho, né? De montar de novo, aí por isso que eu tô fazendo essa A gente pode ponderação. pensar em remontar o próximo ciclo, né? Mas eu acho que esse está muito em cima para. Não, eu digo só por conta das gravações estarem divulgadas para o público, né? Porque aí não faz sentido você trabalhar de novo as mesmas oficinas, teria que refazer, só nesse sentido, entendeu? Aí vão ser, Sim, claro. Oi? vão ser divulgadas para quem, mesmo para fora do IF. Não, fica lá no canal, né? Eu pensei em ficar as gravações lá no canal. O seu é aberto, Até seu que a canal? gente fica com esse. Seu canal é aberto? O meu canal mas esse que eu estou propondo seria um canal do projeto, sabe? Ah, sei. Seria para o projeto. Não seria Sim. o meu pessoal, digamos assim, sabe? Seria feito um canal do próprio projeto, né? Inclusive o e-mail seria um e-mail do projeto, né? Com o nome do projeto. E aí seria lá adicionado as gravações da oficina já para a gente ficar com esse arquivo, né? Esse material lá arquivado. Isso é interessante porque você pode, não sei se você já tinha pensado nisso previamente, mas ou até ele pode cumprir já com uma dessas etapas, porque você estaria produzindo material, né, de exemplo, né, vamos dizer assim. Essa abordagem de física e literatura ser uma coisa mais, vamos dizer assim, inovadora, né, mais inusitada, você acaba já alimentando reflexões, né, nesse sentido. Então, se a ideia inicial era, por exemplo, fazer uma publicação, montar uma sequência didática, um material, né, mais pedagógico, assim, mais didático, né, talvez uma sequência para ser publicada, no caso, você também estaria já fazendo a publicação da sequência, né? Aí, eu não sei qual é o objetivo, lá no projeto, não sei o que foi que você colocou para cumprir, mas aí você estaria já cumprindo um outro objetivo, né? Que é de divulgação também de material nesse outro formato. Tá previsto, acho que a última etapa é justamente essa divulgação, né? Sim, entendi. Pode ser através de um trabalho, né, científico enviado para um congresso, até mesmo um artigo ou um livro, né, que se der para sair. Sim, entendi. E as aulas gravadas, né? E aí a gente já ficaria com essa referência lá, né? E em cima dessa primeira experiência, a gente iria trabalhando, ajustando para melhorar as próximas. Sim, entendi. Pronto, aí... Eu não sou, assim, não me oponho, não, a essa questão de ser divulgada. Só que a gente ia precisar de alguém que ficasse focado nisso, né? Não, é tranquilo em relação a isso. Eu mesmo até posso criar o e-mail, posso criar o canal, não tenho nenhum problema, que é tranquilo, e o Instagram também. Tá. E como a gente... Agora sim, eu estava pensando também em criar uma nova turma, para a gente não misturar com essa turma que nós já temos lá no Google Sala de Aula. Sim, não, essa turma eu acho que é vamos dizer assim, de planejamento, né? E a outra que seria de aula. Equipe, isso, e a outra seria da sala de aula mesmo.
Pronto. É verdade. Que aí o nosso Precisa. encontro não vai ser pelo Meet, aí é gravado, vai pro Drive, aí eu baixo a gravação, adiciono no canal, sabe? Perfeito, É perfeito. tranquilo esse serviço. Dá para eu fazer, né? Eu já faço assim as minhas, agora eu coloco no não listado. No não listado, porque eu sou tímida. Sim, você Então, coloca só quando manda o link, né? Aquele que fica. Você, eu mando só você, para Agora as parece turmas. que o YouTube você vai salva no tirar YouTube isso. também? Parece que o Eu YouTube salvo, vai tirar isso aí do eu não salvo listado. no YouTube. Pronto, mas parece que ele vai tirar esse negócio do não listado. Eu não sei onde foi que eu vi. Ele vai Que tirar? só vê quem tem o link, né? Só É, vê quem tem o link. Pronto. Parece que o YouTube vai tirar isso aí. Eu vou Eu pesquisar. vi, eu vi em algum local, sabe? E enquanto ele parece não que até esse mês, se eu não estou enganado. É Uma tanto que coisa, agora eu tô colocando tudo público, sabe? eu não salvo, não. Eu mando só o link do Drive para os alunos mesmo. Sim. Eles veem Não, aí. eu faço assim, eu baixo a aula, né, a gravação, adiciono no meu canal, aí eu tenho uma playlist, aí eu tenho várias playlists no meu canal, sabe? Aí uma dessas playlists, cada playlist é uma, aí tem Uma turma. disciplinas, de uma turma, de uma disciplina, e aí eu vou colocando lá. Aí quando eu adiciono no canal, eu pego o link e adiciono lá na turma, sabe? Sim, entendi. Aí era mais ou menos assim que eu penso. Perfeito. eu faço mais ou menos assim também, mas eu mando para o Google Sala de Aula, né? O link. Isso, pronto, é desse jeito que eu faço também, mas eu pego e coloco o Depois link. eu quero tirar do meu computador, porque meu computador fica muito. O meu, como a memória é grande, ainda estão todas as gravações nele, sabe? Que acho que é 1 tera, uma coisa assim. Aí, ainda tá, inclusive a memória ainda tá longe de ficar, não tá nem na Mas, metade. mas se Maria você subiu para o YouTube, você pode excluir, que vai. Depois você pode baixar do YouTube para o O seu medo é de repente dar um pano no YouTube e perder tudo, Eu né? posso Mas excluir tudo, eu posso excluir do Drive também, né? Pode, o do pode Drive eu também. tiro. O do Drive eu tiro porque eu acho que lá tem um espaço específico, sabe? Aí eu acabo tirando, porque como são gravações longas, de mais de 2 horas, rapidinho enche a memória, né? Eu acho que É, ele, as é isso. gravações mais antigas, depois de um tempo, eles também excluem, quando você não tem, quando ela não Sim. está sendo acessada. Parece que depois de uma quantidade de tempo, assim, não sei se é 6 meses, não sei. Mas se ela não tiver acesso durante desse tempo, Do Drive? eles Do também. Drive? Porque tem um É, limite, né? Eles mudaram as permissões deles o ano passado, no finalzinho, aí eles disseram, aí isso está informado lá. Tá certo. Sim, gente, aí só para fechar essa questão das oficinas, ó, a minha proposta, e aí vocês vejam que vocês concordam, né? Então, essa ideia do canal e da página do YouTube tá ok, né? Vocês concordam? Sim, sim. sem Pronto. problema. Eu posso até fazer isso, criar essa. Renato tá por aí ainda? Renato disse que ia fazer o quê no Eu tô chat, aqui. Renato? Ele Um botou um Java? link aqui. Não, é o jabá, é o famoso jabá, eu não sei se... É porque antigamente, eu vou falar, eu sou mais novo que vocês, mas Quem disse? o, o jabá, antigamente, assim, eu falo, anos 2000, é a famosa propaganda. Propaganda, vai fazer a propaganda. Exatamente. Não, eu só tava Trabalho fazendo... de propaganda, é? É porque Fazer o jabá. o professor Ítalo falou sobre utilizar canal no YouTube. Eu lembrei do meu canal no YouTube, que falta só um inscrito para chegar a 1000. Eu pensei assim, Daí, só falta um inscrito para começar. Quase que dizer, como assim? Pois Vou é, me Rodrigo ou inscrever. Maria José, se inscrevam no canal dele, eu já sou Vou inscrito. me inscrever, Renato. Eu esse aí é já o tenho link do mais de canal. 1.000, eu tô com 1.150, parece uma coisa assim. Esse aí é o link do canal. Pronto, tem 1000. Vê se tem Que, 1000 agora. que tem uns vídeos que eles são baseados numa própria... na própria literatura que eu estava criando, eu estava escrevendo um livro, sabe? Quando eu comecei o canal, só que eu parei porque eu perdi o foco, assim, da escrita do livro e minha mente foi totalmente para outras coisas. Daí, cada episódio do canal seria meio que uma história de um diário. Só que agora eu tô voltando a focar nessa questão da escrita e cada vez que eu for escrevendo um capítulo, eu vou lançando um vídeo no YouTube. Era assim que estava sendo antes. Interessante. E aí, perdi mais ou menos o foco. Você pode Senado explorar os fechando. alunos da oficina para pensar nisso também, para te ajudar. Sim, Pronto, ó, eu pensei aqui nesses 2 primeiros ciclos. Já concluiu, Renato? Já, professor?
esses 2 primeiros ciclos aqui para serem justamente as oficinas para a gente fazer, eu pensei. Certo. Que são justamente as 8 oficinas, o primeiro e os ciclos 1 e 2, né? Para a gente executar nesse primeiro momento. E aí o 3 e o 4 seria para o próximo, com esses ajustes, inclusive, que o Rodrigo já estava pensando, de repente colocar uma outra obra, sabe? É, Ok. é porque no momento, Rodrigo, a gente não tinha muitas obras. A gente pensou em várias, aí depois, para você ver como é importante uma pessoa da literatura, né? A gente ter mais segurança. Não, mas assim, não, já tá todo mundo, já tá direcionado, eu acho que é só a questão de, assim, burilar mais, né? Colocar mais detalhar mais, né? Fazer o É, detalhamento que você já, porque já tá montado realmente. E aí daqui por diante, nos outros ciclos a gente vai tentando Que esse pensar. detalhamento vai acontecer no plano da oficina, né? Isso, E exato, aí a gente vai exato. seguir essa linha do que você isso. vai apresentar para a gente, né? Fica esse encaminhamento para a próxima semana também. Pronto, perfeito. Bom, então fica os ciclos 1 e 2, de 5 de agosto a 30 de setembro, que é justamente esse período dessas 8 oficinas, né? Pronto. Eu vou mandar o plano, então, para vocês, que eu não sei Certo. se vocês tiverem tempo de ver, tudo bem, senão já fica lá também nos materiais. Eu mando o livrinho do Cosson e eu faço a exposição na próxima semana, para a Pronto. gente Show. conversar. A gente deixa 15 minutos para você fazer isso, né? Porque vai ter a seleção, né, dos bolsistas, já que a gente vai perder aí não sei se vai perder muito tempo, né? Não, qualquer coisa, se eu botar o plano e vocês tiverem visto, a gente pode fazer só esse entendimento lá. Tá. E Aí, Talvez no a caso, leitura do Rodrigo, ponto. você entraria, você tem que, porque assim, a gente já colocou uns responsáveis, né, pelas oficinas, a gente tem que ver como vai lhe inserir aqui também, né, em 4. Pronto. Tá? Não vai ter que fazer esse detalhamento, né, dessas oficinas? É, Aí eu acho que conforme a gente fosse fazendo, aí dá para combinar, né? dava para aí, você entrar em 2 que eu e Renato, né, fizemos, e 2 que Maria José e Ana Júlia fez. Certo. Que a ideia é fazer esse revezamento, sabe? Por exemplo, Sim, sim. a primeira oficina vai entrar eu, Renato, né? E eu acho que nessa primeira oficina, todos, na verdade, vai participar, até por uma apresentação, né? Da Uhum. é bom, equipe. né? Pronto. Aí, a segunda oficina seria a primeira que foi proposta aqui no segundo ciclo, que é a de Maria José e Ana Júlia. Uhum. Seria a segunda oficina. Depois a gente tem até que organizar, né? Isso aí, colocando já as datas e tudo. Isso. É. Mas vai dar certo, eu acho que vai ser tranquilo. Acho que o mais chato a gente já fez. Acho que quando for no próximo encontro, dia 22, que a gente já vai ter a quantidade de alunos e tal, aí a gente já pode se encaminhar para fazer esse detalhamento, né? Divide em grupos de trabalhos. Sim, Isso mesmo. perfeito. Eu posso até trazer também na próxima semana já uma proposta com a distribuição de datas aqui, sabe? Uhum. Já com datas. É, E pronto. aí a gente vai encaixa Rodrigo, né, em 4 momentos, É, além do primeiro, né, que todos vão participar. E aí eu e Renata que vamos dar prosseguimento, né, nos trabalhos. Isso no primeiro encontro. eu acho que o ideal é que tenha pelo menos uma pessoa da física e um da literatura ou da língua portuguesa em cada oficina, É, né? isso. Por exemplo, a Ana Júlia é da física, né? É, Então, mas, de repente, se precisar de um outro suporte, a maior, né? é. A gente tenta fazer esse trabalho também. Professor, Diga.
eu vou ter que buscar agora minha esposa no trabalho, então eu vou ter que sair da reunião, mas os encaminhamentos da semana o senhor pode dar só um resuminho que eu vou escrever aqui e vou colocar no grupo. Certo. Você vai fazer a ata, né? No caso, essa semana? Pronto, ó, os encaminhamentos são... na próxima semana, o professor Rodrigo vai fazer a explanação da proposta de oficinas de... Como é o nome? De letramento literário. De letramento literário. Como é o nome do autor? Rio do Cosson. De Rio do Cosson. Eu vou botar o livro, né? Aí coloca o nome aí no chat, que acho que ele escreve certinho. Pronto. E também ficou para a gente... Peraí, professor, cortou. Explanação do letramento, né, de oficinas propostos para o COSOM. Vamos definir os selecionados para as oficinas. Também ficou como encaminhamento prorrogar o prazo de inscrição nas oficinas, que ficou até o dia 22, às 10 horas do dia 22. E a gente vai abrir para as outras séries mesmo? Por enquanto, eu acho que não, né? Vamos esperar esse primeiro prazo, né? Até a sexta-feira. Eu acho que a gente dá para olhar o resultado que está dando já essa semana, e qualquer coisa, a gente já vai encaminhando, né? E aí também ficou definido que as oficinas que seriam ministradas nessa primeira... esse primeiro ciclo de oficinas são as oficinas do ciclo 1 e 2, que foram produzidas. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Uhum. Foi. Pronto, professor, eu anotei aqui, aí eu vou, quando eu fizer a ata, eu mando lá no grupo. Show de bola. Tem uns modelos na turma, lá no Google Sala de Aula, você pode seguir aquela estrutura. Certo, professor, sem problema, sem problema. Beleza, pessoal? Já são 11h34 também, né? Eu vou lá, pessoal. Então, o coisa vai ficar lá no eu vou mandar no grupo, né, professor? E o senhor posta lá no sala de aula, ou posso postar também? Pode mandar no grupo do WhatsApp, e se você também quiser, já posta lá na turma. Tá bom. Então, pessoal, é isso. Tchau, bom fim de semana para vocês e se inscrevam no meu canal. E vamos divulgar, né, as oficinas aí, pensar em estratégia para atrair mais gente. Então tá, pessoal. Tchau. Tchau. Valeu. Bom, então acho que também a gente pode encerrar, né? Já são 11. Sim. Pensando nas no livro. Eu conversei com alguns professores para divulgarem durante as aulas deles, sabe? Falei com o Tiago, falei com o Moali também. Eu andei divulgando também nos grupos a que eu tenho acesso dos alunos, mas eles são do terceiro ano aí, mas eu pedi para que eles divulgassem. Show. Pois é, Rodrigo, então você traz lá essa proposta do letramento, que com certeza ela vai fundamentar melhor, né, didaticamente, essa nossa sequência nas oficinas. Pronto, eu acabei de botar o livro aqui. Colocou no Google Sala de Aula, né? Isso, Pronto, tá certo. Então, boa semana para vocês e eu acho que Tchau. tudo bem. Tchau. Tchau, gente, valeu.